Olá, eu vou falar sobre o estudo das atividades inseticidas de geopróprios e polímeros naturais no controle de citófilos e demais. Eu sou Giovanni Gonçalves Dias, bolsista PSIM UNEB e sou orientando do professor Carlos Alberto Batista Santos. O milho Zea mais, pertencente à família das poáceas, é uma espécie com produção anual no Brasil e é considerado uma das principais culturas agrícolas, com extensas áreas cultivadas e ampla utilização na alimentação. Aqui no Brasil, o milho já era cultivado muito antes pelos índios, antes mesmo até da chegada dos portugueses, pois utilizavam o grão como um dos principais itens da sua alimentação. Desta forma, é necessário levar em consideração as diversas pragas que acometem o grão do milho. Dentre elas, destaca-se o Citófilos ermais, que é um inseto Coleoptera curculinidae, mais conhecido vulgarmente como gorgulho do milho. Essa praga é tida como a principal praga do milho, a praga-chave, que ela vai acometer tanto em lavouras como nos armazéns. Esse tipo de inseto apresenta potencial de multiplicação muito alto. As suas fêmeas vivem até cerca de 140 dias, tendo ovoposição de 104 dias, e o número médio por fêmeas de ovos chega até ter uma média de 282 ovos. Aqui no Brasil é necessário levar em consideração que durante os meses de outubro e novembro existe assim um aumento da população desses insetos, pois o Brasil, por ser um país tropical, apresenta altas temperaturas nessa época do ano, com temperaturas que vão de 28 até 35 graus Celsius, facilitando a maior multiplicação dos insetos. Desta forma, para tentar mitigar ou erradicar danos causados por este inseto, foram desenvolvidas várias práticas, como a aplicação de cauxistos, derivados minerais de rochas, dentre outros, e até a tentativa com produtos químicos, mas que tiveram alguns problemas. Assim, temos o próprios como uma forma de controle ou tentativa de mitigar a infestação desses insetos e possivelmente causas de prejuízos para os produtores. A palavra própolis é derivada do grego pró e em defesa, e polis, cidades, comunidade. Isto é, em defesa da comunidade, segundo Pereira e colaboradores 2002. E é uma mistura complexa formada por material resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas dos ramos, flores, pólen, brotos exudados de árvores. Além desses, na colmeia, as abelhas adicionam secreções salivares e enzimas, segundo Pereira e colaboradores e Franco e colaboradores 2000. No Brasil, o interesse pela própolis aconteceu somente na década de 80, com o trabalho pioneiro de um inglês conhecido como Ernest Ulrich Bryan, demonstrando em seu livro Abelhas e Saúde as propriedades terapêuticas da própolis e sua utilização como antibiótico natural, segundo o trabalho de Lima, publicado em 2006. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi testar e verificar a ação inseticida de geoprópolis no controle de citófilos e demais. Posteriormente, para a sequência do projeto, foi necessário que se fizesse a coleta dos insetos, que foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco, Campus Burrinho, onde lá foram selecionados insetos com características saudáveis e adultos que não apresentassem nenhum tipo de deformidade, para que assim eles pudessem se multiplicar. Então foram levados para a Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, em Juazeiro, onde foram acondicionados em potes de vidros de 5 litros com milho saudável, para que assim proporcionássemos uma melhor desenvoltura e multiplicação mais rápida dos insetos. Foram também colocados filtros de tecido para que facilitasse a aeração do ambiente e fechado apenas intermitente com a tampa dos potes. Dessa forma, assim que os insetos iam se alimentando e degradando os grãos, fizemos peneirações e separações dos milhos degradados dos saudáveis e preenchemos novamente com milho saudável. Dessa forma, foi possível ter uma maior quantidade de insetos de uma forma rápida, e separando os que apresentaram deformidades ou que não apresentavam condições saudáveis.
com o intuito de proporcionar aprendizagem, capacitação e, consequentemente, conhecimento do grupo de pesquisa do Laboratório de Entomologia Agrícola da UNEB Campus 3, foi realizado um curso com rizobactérias produtoras de biopolímeros, que foram utilizadas para o desenvolvimento do seguinte projeto de pesquisa. A metodologia desse trabalho foi a realizada e foi a descrita por Paulo e colaboradores em um trabalho publicado em 2012, que foram com os isolados provenientes do solo rizosférico, coletado na própria área da UNEB, e quem foram os vegetais da família Cactácea. A produção de EPs foi observada a partir da formação de uma camada mucoide ao redor dos discos. Essa camada foi removida e transferida para tubos de ensaio contendo 2 ml de etanol absoluto. A formação de um precipitado confirmou a presença de EPs. Já para a submissão dos isolados, que apresentaram maior quantidade de substâncias mucoides a testes iniciais a diferentes condições de cultivo, foi utilizado o delineamento composto central rotacional, que foi uma metodologia descrita por Rodrigo e Emma em um trabalho publicado em 2009. Nesse caso, é preciso levar em consideração 3 variáveis diferentes, que no caso seria o pH de 5,5 a 8,5 e a temperatura de 28 a 49 graus Celsius, e a fonte de carbono, que no caso é a glicose, o açúcar, na concentração de 1 a 10%. Já o meio de cultura usado foi o mesmo utilizado para a seleção inicial da proteção de EPs, com variações e seus níveis indicados acima, que foi no caso que eu citei, das diferentes variáveis. Já a melhor condição encontrada para a produção de EPs foi utilizada em um processo de fermentação para a recuperação do polímero e determinação da massa, no caso da massa seca total do polímero. Para isso, o isolado que apresentou maior camada mucoide foi ativado e repicado no meio de cultura sólido. E no caso, posteriormente, os EPs precipitados foi mantido em estufa a 50 graus Celsius até atingir a massa seca constante. No caso, foi ressecado, seguindo a metodologia de Guimarães e colaboradores em um trabalho publicado em 1999. As amostras de Zeoprópolis utilizadas no experimento foram obtidas diretamente do meliponário localizado na UNEB e coletadas diretamente das caixas de abelhas e armazenadas em frascos esterilizados em autoclave e depois armazenados em sacos plásticos pretos para que não houvesse ação da luminosidade e pudesse afetar alguns elementos químicos, que posteriormente foram colocados numa geladeira com temperatura de cerca de 5 a 10 graus Celsius, até que chegasse o momento de ser usado. E as amostras foram maceradas manualmente com o auxílio de um bastão de vidro, e os extratos foram preparados utilizando 150 ml de álcool etílico a 70%, com uma proporção de 30% do Zeoprópolis. Os extratos foram mantidos em frascos escuros para que não houvesse ação da iluminação e em temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius, e submetidos à aplicação em mesa agitadora para o solo até que chegasse numa consistência ideal. Isso a partir de outros estudos que foram feitos anteriormente. Após esse processo, os extratos foram filtrados em papel filtro e deixados por uma noite em repouso para a precipitação e separação das ceras, seguindo, no caso, a metodologia descrita por Buriol e colaboradores em um projeto realizado em 2009. No período que antecedeu a pandemia, foram realizadas diversas atividades, dentre elas as principais foram a captura dos insetos, testes com rizobactérias produtoras de biopolímeros em laboratório e a coleta propriamente dita do Zeoprópolis. Devido à pandemia do coronavírus Covid-19, não foi possível manter as atividades que vinham feitas e avançar de maneira benéfica, por conta de que os portões da universidade foram fechados tanto para as pesquisas como para a aula. Mas é necessário levar em consideração que durante esse período ainda foram feitas pesquisas relacionadas dirigidas sobre o tema, com orientação online sobre esse estudo em home office.
Referências bibliográficas. Obrigado.